Então considere a força eletromotriz de um gerador. Se esse gerador for real, ele possui uma resistência interna, R. Se ele for ideal, não possui resistência interna. Vamos ligar aos terminais do gerador uma associação qualquer de resistores, no caso aqui resistores em série. Muito bem, a corrente passa a fluir do polo positivo da força eletromotriz para o polo negativo, passando pela resistência interna nesse caso. Podemos trocar todos os resistores ligados aos terminais do gerador por um resistor equivalente. Lembre-se que a corrente elétrica flui do polo positivo para o polo negativo de qualquer resistor. Temos então um circuito simples. O circuito simples é formado por uma força eletromotriz e resistores ligados em série. No caso, os resistores ligados em série é a resistência equivalente dos resistores ligados aos terminais do gerador e a resistência interna do gerador. Muito bem, chamemos o potencial no terminal do gerador de A e no outro terminal de B. Muito bem, como a DDP nos fios ideais é nula, então chamamos também o potencial nesse ponto de A, assim como nesse ponto de B. Observe que a DDP entre os pontos A e B nos terminais do gerador, dada por E igual U igual a E menos RI, é igual a DDP nos terminais do resistor equivalente. U entre A e B também é R equivalente vezes I. Muito bem, já que a DDP é a mesma, podemos escrever então que o produto da resistência equivalente vezes a corrente elétrica que flui por ela é igual a E menos R vezes I. Ou seja, a DDP nos terminais do gerador é igual a DDP nos terminais da associação equivalente. Vamos colocar, então, a corrente elétrica que flui pelo resistor equivalente e pelo gerador em evidência. Aí está. Temos, então, que a corrente elétrica que flui por esse circuito simples é dada pela força eletromotriz dividido pela soma da resistência equivalente e a resistência interna. Podemos generalizar. Já que a resistência equivalente e a resistência interna, existindo ou não, estão em série, a corrente elétrica num circuito simples é dada pela força eletromotriz dividido pela soma dos resistores que estão em série. Observe que esta é a corrente elétrica maior possível nesse circuito. É a corrente elétrica que flui pelo gerador. Chamamos essa expressão matemática que relaciona a maior intensidade da corrente elétrica no circuito simples, a força eletromotriz que gera energia elétrica para ser consumida pela resistência equivalente, e a soma das resistências elétricas em série de lei de Pouillet. Lembre-se, as grandezas I, E e somatório dos resistores em série só devem ser relacionadas caso o circuito seja simples. Lembre-se que trocamos toda a associação de resistores ligados aos terminais do gerador por um resistor equivalente.